Imagine as cenas. Nas ruas, motoristas somem de uma hora para outra enquanto dirigem os carros. Os acidentes são inevitáveis. Aviões perdem os pilotos em pleno voo e grandes desastres acontecem. Num piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem em todo o mundo. Seria este o cenário do arrebatamento, uma das profecias mais discutidas e temidas de todos os tempos. De acordo com a Bíblia, o arrebatamento será um evento sobrenatural, que transforma os escolhidos por Deus em espíritos subitamente transportados ao céu. Com isso, os fiéis arrebatados ficariam livres de uma série de catástrofes. Já os infiéis ficariam na terra e passariam por um grande sofrimento. Segundo a profecia, o arrebatamento vai acontecer antes de um período chamado de Grande Tribulação. 7 anos de catástrofes que terminam com uma grande batalha, o Armagedon, a disputa definitiva entre o bem e o mal. A crença no arrebatamento está presente no cristianismo e em outras religiões. O Islã, por exemplo, ensina que uma forte tempestade de vento destruirá o mundo e que fiéis muçulmanos serão salvos pelo profeta Maomé. Este professor de religião da Universidade de Pepperdine, na Califórnia, diz que quando se trata do fim dos tempos, cristãos e muçulmanos têm crenças semelhantes. Segundo ele, isso acontece porque o profeta Maomé se inspirou em textos da Bíblia. Muitos religiosos e pesquisadores tentam decifrar supostas indicações sobre a data do arrebatamento. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, descreve grandes desastres naturais no período que antecede o fim dos tempos. São tempestades, terremotos, ilhas que afundam. O jornalista Daniel Cancel escreveu vários livros sobre profecias da Bíblia. Ele diz que a questão do arrebatamento mexe muito com as emoções das pessoas. A maioria quer ver os filhos crescerem, casarem, terem outros filhos. Por isso, muita gente não suporta a ideia de que o arrebatamento estaria próximo. Por outro lado, diante das catástrofes globais, muitas pessoas acreditam que estamos perto do fim. A profecia descreve um cenário desolador. Milhões de casas e empresas abandonadas. Tremores de terra, incêndios. 1/3 da água do planeta ficaria envenenada. Doenças se espalhariam pelo mundo e um calor insuportável dizimaria milhares de vidas. Tudo isso numa proporção ainda maior do que as catástrofes que temos acompanhado. O tsunami que ocorreu na Indonésia em dezembro de 2004 e deixou mais de 200 mil mortos. O furacão Katrina em 2005, que arrasou a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Os terremotos no Haiti e no Chile no ano passado, com milhares de mortos e desabrigados. E no episódio mais recente, o tsunami no Japão. A onda gigante destruiu cidades, deixou milhares de mortos e espalha até agora o medo da contaminação radioativa. Segundo as profecias, depois do arrebatamento, o mundo entraria em colapso. Os sistemas de saúde, por exemplo, iriam parar de funcionar.
Com os hospitais superlotados, os médicos não teriam sequer condições de fazer a triagem dos pacientes. Este especialista em situações de emergência explica que a palavra triagem significa reunir as pessoas em grupos de 3. No primeiro grupo estão aqueles que, não importa o que os médicos façam, não têm chance de sobreviver. No segundo grupo, os feridos que podem esperar um pouco mais para receber tratamento. E por último, as pessoas que precisam de tratamento imediato para evitar a morte. Diante do sumiço de uma parte da humanidade, o planeta mergulharia num caos profundo. Este é o autor dos livros que deram origem a filmes e séries de TV sobre o arrebatamento. Ele lembra do caos que seguiu o blackout de 1977, ocorrido em Nova York. Diz que quem já viveu uma situação de falta de energia sabe como é. Bastam alguns dias sem eletricidade para a comida estragar nas geladeiras, o abastecimento de água ser cortado, os sinais de telefonia desaparecerem. Seria isso em escala mundial. O jornalista acredita que durante a tribulação muitas pessoas tentarão recorrer à Bíblia numa última tentativa de se reconciliar com Deus. Mas neste período seria muito difícil conseguir se salvar. O livro do Apocalipse descreve que a tribulação vai durar 7 anos. Depois disso, haverá a ascensão de um líder mundial carismático e ao mesmo tempo maligno. Um homem persuasivo e articulado que vai enganar a todos. É o chamado Anticristo. Para o documentarista Joel Rosenberg, o Anticristo poderia ser um comandante militar, um líder religioso ou um político. Alguém capaz de mobilizar multidões. De acordo com os textos bíblicos, a destruição orquestrada pelo Anticristo vai atingir o clímax pouco antes do retorno de Jesus. Este teólogo diz que este período de caos e decadência moral pode ser comparado ao que antecedeu o dilúvio de Noé. Ele lembra que a Bíblia descreve que dias antes do dilúvio, as pessoas comeram e beberam, casaram e descasaram, até que veio a água e levou tudo embora. Todos os incrédulos foram banidos da terra. Guerras, epidemias, fome e desastres naturais. Serão mesmo os eventos atuais indícios do fim dos tempos? Quem acredita na profecia diz que os sinais do arrebatamento já são visíveis. O documentarista diz que as profecias bíblicas podem ser comparadas aos serviços de previsão do tempo. Para ele, os profetas são como os meteorologistas. Antecipam grandes tempestades e desastres naturais para que as pessoas possam se proteger. Cabe a cada um decidir se vai se refugiar enquanto é tempo.